Maltinha, fala rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez, maltinha, como vocês estão vendo pelo título do vídeo, trago-vos aqui mais um vídeo de rumores, entrada e saída por parte do Benfica. Já chegamos a 1 de janeiro, que é o dia onde acontece a abertura de transferências em toda a parte do mundo, penso eu, né? Mas enfim, rapaziada, trago-vos aqui alguns rumores de saída e de entrada. Portanto, espero que vocês curtam deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam, muito o que acharam deste vídeo e é basicamente isto. Não prometo que haverá vídeos todos os anos a falar sobre o mercado de transferências, mas vai haver muitos vídeos por aí, não digo dos X, mas vai haver muitos vídeos, ok? Portanto, trago-vos aqui os rumores dos últimos tempos, das últimas horas, etc, ok? Deixem o vosso like, subscrevam, comentem o que acharam deste vídeo e é basicamente isto, ok? Estejam atentos ao canal e para vocês quererem mais novidades, ative o sininho para vocês não perderem mais um vídeo e receber notificação de quando haver vídeo novo. Me sigam-nos na descrição do meu Instagram, que é a minha rede social mais privada, e no Twitter, que é posts exclusivos e falo de futebol em geral. Portanto, esse mal tem assim mais informações. Bora lá já começar com a lista. Bem, primeiramente vamos aqui continuar com o assunto do momento, que é o André Luiz, brasileiro de 23 anos. O Benfica está a negociar com o Rio Ave, e para quem não sabe, o dono meio que tem uma parte do Rio Ave é o Marinakis, também dono do Nottingham Forest. O Rio Ave está a pedir 15 milhões de euros, com o mercado de 4 milhões de euros. E o que eu sei é que o Benfica fez a proposta foi de 11 milhões mais 3 milhões e meio para objetivos, mais 15% de uma futura venda. Mas o Rio Ave está muito rígido e quer os 15 milhões de euros. Como posição principal, extremo direito, posições secundárias, ponta de lança e extremo esquerdo. Na minha opinião, seria um excelente reforço para o Benfica, mas se fosse para o Benfica dar 15 milhões de euros, tinha que ver melhores opções sem ser o André Luiz. Sim, é bom apostar no mercado nacional, mas na minha opinião, seria muito dinheiro para o André Luiz. Comentem o que acham sobre esta possível entrada e se acham que valeria a pena dar 15 milhões de euros para o André Luiz. Artem Dovbyk, ucraniano de 29 anos da Roma, foi aí uma possibilidade do tamanho de outra situação. O Benfica quer também fazer uma troca, mas é muito difícil também devido ao que o Artem Dovbyk recebe na Roma. É um jogador que não conta para Gasperini e portanto está na porta de saída e fica colocado aí na mesa como possível de moeda de troca, ok? Na minha opinião, o Artem Dovbyk seria um excelente jogador. Tem um físico muito forte, fisicamente um touro, é um grandíssimo jogador. Para o nosso campeonato seria um espetáculo, mas eu não acredito muito que isto aqui vai acontecer. Comentem o que vocês acham sobre esta possível venda deste ucraniano de 29 anos para ser ponta de lança do Benfica. Tete, brasileiro de 25 anos do Panathinaikos, soube-se por fontes brasileiras que os agentes do Tete ofereceram uma opção de ali para o Benfica. O próprio brasileiro rejeitou, com valor de mercado de 11 milhões de euros, posição principal extremo direito, posição secundária extremo esquerda, meio ofensivo. É um jogador que também rejeitou ir para a Itália, rejeitou também ir para a Inglaterra e também para Portugal. O que eu sei é que ele quer voltar ao Brasil, neste caso ao Grêmio, e portanto, não sei como é que é a situação dele lá na Grécia, se é má, se é boa, mas se ele quer voltar para o Brasil, eu deixo ele voltar. Porque o Tete tem 25 anos, podia ser uma excelente opção, seria, mas o próprio rejeitou o Benfica e também não acho que o Benfica iria avançar para a contratação dele, se ele caso quisesse e desse aval para o Benfica avançar com uma proposta para ele. O que eu sei é que o Panathinaikos quer mover bem de 5 a 10 milhões de euros, portanto o Panathinaikos quer a saída dele, não sabe se o que aconteceu, se não se adaptou ao futebol ou simplesmente teve uma confusão com o técnico, o treinador, com alguém que pertence ao staff ou direção coisa do clube grego. Sei que ele quer voltar ao Brasil e rejeitou clubes como Portugal, clubes como Benfica, Nottingham Forest e um clube da Itália. Comentem o que acham sobre esta situação. Andreas Schwalderup, norueguês de 21 anos, que diz que o Benfica não tinha nada assim tão nas vistas. Infelizmente o Benfica pagou por 10 milhões de euros por passe dele e infelizmente não conseguiu render o que esperava. Portanto, Roma tem a ver, Roma e Lazio estão interessados nele, e aquilo que eu falei de Artem Dovbyk e Schwalderup ir para Roma, o Benfica meteu essa possibilidade de fazer uma troca, mas infelizmente até o momento a Roma não respondeu mais nada.
o Lazio também demonstrou interesse, vou de mercado de 15 milhões de euros e se o negócio se fizer, se vai ser um impossível empréstimo com a opção de compra obrigatória e o valor ainda não foi regulado. Posição principal extremo esquerdo, posições secundárias ponta de lançamento esquerdo. E na minha opinião, só acho que isto vai acontecer só quando o Benfica tiver alguém fechado e vai libertar o André Scholderup. Porque primeiro, o André Scholderup ainda não consegui vingar no Benfica. Segundo a coisa, o Benfica gastou literalmente 10 milhões de euros no passe disto miúdo. Este miúdo não consegue jogar o futebol que ele jogou no North Zealand e portanto, na minha opinião, ele ter um empréstimo para render mais, ainda por cima no sistema de Gasperini, acho que seria ótimo, ok, para o jogador e para o treinador ter um jogador como o André Scholderup. E uma coisa, rapaziada, que é, eu sei que o André Scholderup não está a render nada, nem sequer está a ser opção, mas eu vou dizer uma coisa que é, aqueles que dizem, não joga nada, não corre, é muito imprevisível, eu vou usar apenas uma coisa. O Scholderup tem características, apesar dele no North Zealand jogar a extremo esquerdo, vocês, pelo amor da Nossa Senhora, vejam ver os highlights dele no North Zealand, comparem os jogadores que eram antes na Noruega, ok? Porque é o seguinte, o Joderup é um extremo sim, mas vocês conseguem perceber perfeitamente que ele consegue render muito melhor no meio do que na linha. É a mesma coisa com o Prestiani. O Prestiani é bom por dentro, mas é muito melhor que o Joderup na linha. Ponto final. Eu não vou criticar o miúdo, porque até ser fosse que eu não queria que ninguém me criticasse. Ele chegou onde chegou dos próprios pés, isso é por ser que saia de cabeça erguida por empréstimo para poder render mais. E se Deus quiser ter uma opção de compra obrigatória nos 25 milhões que seja ativada e com o miúdo de voo. É aquilo que eu tenho para dizer, rapaziada. Para lá. Fábio Dorossimi, nigeriano do Vitória Pleasant, que tem um ano e meio de contrato, com o valor de mercado de 7 milhões de euros, o valor pedido pelo Vitória Pleasant é de 12 milhões de euros. O que eu sei é que o West Ham United fez uma proposta nos 10 milhões de euros, mas não sabemos se o Vitória Pleasant rejeitou. O que nós sabemos nas últimas 24 horas é que o West Ham fechou o Pablo avançado do Gil Vicente por 20 milhões, 10 milhões de euros para o Malicão, 10 milhões de euros para o Gil Vicente e mais 3 milhões ou 4 milhões para o Jorge Mendes. E ainda fechou também Tática Salhanes, ex-jogador apontado ao Benfica em 2021 e 2022 por cerca de 30 milhões de euros. Portanto, acho que na minha opinião o West Ham United não precisa de mais pontas de lança, visto que gastou literalmente 40 milhões de euros em 2 pontas de lança. E portanto assim, eu fiz reação dele e posso vos dizer, rapaziada, que é o seguinte. O Ráfio Dorossimi é aquele tipo de jogador que o Jamorim gosta. Lança alto, forte, rápido, que é também forte na ligação, nos casos para descer, fazer ligação. É muito forte também na corrida. Em espaços pequenos ele é muito forte também. Duelos aéreos ele é fortíssimo. Acho que tirando o Pavlidis, talvez ele seja mais eficaz na área. Mas pronto, é um típico de avançado que eu acho que gostaria de ter na minha equipa. Mas vá só ver em conta o que é que vai acontecer sobre este dossiê. Nós sabemos que o Benfica está interessado e aí vamos lá ver se o Benfica realmente vai mandar proposta. É o seguinte, eu estou a dizer isto, mas eu sei que o Benfica pediu informações sobre um possível negócio, um possível preço, e o Benfica disse que era demasiado exagerado pedir 12 milhões de euros para um jogador que tem um ano e meio de contrato. Pá, vá só ver quais são as outras opções que o Benfica tem, visto que o Pablo já lá foi, porque o Pablo estava na shortlist de uma das opções para o ataque. Vá saber o que é que vai acontecer, ok? Comenta o que acham sobre este possível negócio. Na minha opinião, daquilo que eu vi seria um excelente negócio, sim. Mas lá está, nós temos Ivanovic, temos Pavlidis e temos Henrique Araújo. Henrique Araújo praticamente não joga. O Ivanovic, na minha opinião, está a ser queimado e está a jogar numa posição onde não tem que jogar. E o Sudakov também, mas pronto. Comentem o que acham sobre este negócio. Se vocês já viram o Rápido Dorossimi a jogar, deixem aqui nos comentários a vossa opinião sobre o estilo de avançado que ele é. E por final, rapaziada, trago-vos aqui João Cancelo, nosso português de 31 anos do Al Hilal. Foi apontado também ao Benfica. O Benfica tem estado muito atento à situação dele. Sei que Barcelona e Inter estão também de olho nele. Com o mercado de 10 milhões de euros. E para vocês terem noção, o salário do Cancelo chega a ser mais alto que o próprio voo de mercado dele, que é de 15 milhões de euros. Vejam só isto. O gajo recebia 15 milhões de euros por época, ok? Ou mais. Posição principal, lateral direito, posições secundárias, médio direito e lateral esquerdo. Na minha opinião, eu vejo aqui
muito papar lá pé e pouca coisa feita. O Bernardo Silva disse que ia voltar, não sei o que, não sei o que mais. O Jorge Mendes já disse na cara puta em imprensa que era muito cedo. O João Cancelo tem 31 anos, parece que não quer vir para o Benfica porque é muito cedo. Eu acho que estes gajos vão para a imprensa dizer que o Benfica é assim, dizer que o Benfica é assado, que é o amor da vida deles, mas depois só querem voltar com os 35, 34 anos. Na minha opinião, é uma bufa maldade. Aconteceu o que aconteceu com o João Félix, nós temos que aprender. Ponto final. Estes dois, João Cancelo e Bernardo Silva, foram jogadores que foram muito aproveitados pela equipa do Benfica. Sim, é uma coisa do passado, nós já tínhamos valorizado, mas o mal está feito. Se tiver que vir, que venha, mas com um quarto do salário que ele recebe. Se não vier, não vai. Mas enfim, maltinha, este é o vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam, comentem o que acharem deste vídeo e é basicamente isto. O que eu tenho a dizer, já disse sobre esta situação. Na minha opinião, João Cancelo, se quiser vir para o Benfica, vai ter que receber menos do que receber na Arábia. Pá, 3, 4 milhões, mais ou menos é sempre que acho que o Di Maria receber 3, 4 milhões e portanto é isso, ok maltinha? Talvez as únicas cenas que eu queria que acontecesse no mercado era quando o André Luiz fosse fechado por um preço menor. Talvez o Durocimi, se o Ivanovic fosse eventualmente emprestado, o nigeriano viesse para cá para o Benfica, que o Soldeiro precisa por empréstimo, porque o miúdo precisa de minutos para evoluir. Pá, se o caso ir para a Roma e não conseguir evoluir, isso já é um problema já dele, que se não conseguir evoluir é um problema já dele para ver o que o jogador tem. Mas enfim, ok maltinha, deixem o vosso like, subscrevam, comentem o que acharem deste vídeo, é basicamente isto. Deixem na caixa de comentários todas as vossas opiniões sobre cada rumor, tanto entrada como saída. Portanto é isso, até à próxima. Sigam-nos na descrição do meu Instagram, que é a minha rede social mais privada, do meu Twitter, que lá posto várias infos, ok? Ainda de cima já abriu a janela de transferências do verão, do inverno. Portanto é isso, até à próxima. Fui.